Olá, amados. Vamos ver aí mais um dia aí na presença do Senhor. Vamos ver quem é que dá um tempinho aí pro pessoal tá se organizando e entrando aí ao vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem aí os irmãos. A minha amada lá tá, minha amada pastora Simone tá se preparando. Paz do Senhor Jesus, Camila. Paz do Senhor Jesus, Cris. Olha, vocês aí foram as primeiras. Agora a Sâmia, olha só. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Que bênção. Simone está se preparando lá no outro cômodo e eu já estou iniciando aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frustração. Quem que não já se frustrou com alguma coisa? Meu Deus! Se a gente começar a pensar sobre esse tema e começar a pensar sobre todas as nossas frustrações, a gente já se frustrou com nós mesmos, nós já nos frustramos com o nosso parceiro, a gente já se frustrou com o pai, a gente já se frustrou com mãe, tem gente que já se frustrou com Deus. Eita, acho que a gente vai ouvir sobre tudo isso aí hoje e vai ser uma bênção, viu? Vai ser uma bênção. Com quem que você já se frustrou? Vai fazendo o seu comentário aí. Você já se frustrou aí com quem? A Iris aí, a paz do Senhor Jesus, linda. Glória a Deus. Mais um dia estamos aqui para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Vai compartilhar. Andréia, glória a Deus. Seja bem-vinda aí, amada, em nome de Jesus. Vai aprender um pouquinho sobre frustração hoje. E vocês aí, ó, vocês que fazem os comentários, vocês são canais de bênção para outras pessoas. Lembre-se sempre disso. Os comentários que você faz aí, outras pessoas estão olhando e aí eles podem ser alcançados. A minha sogra também está aí, a Neuza já. Vai se posicionando aí, vai convidando aí os irmãos, vai convidando a sua família para que esteja presente aí. Ninguém quer falar aí sobre o que já se frustrou? Vai colocando aí, coloca aí, vamos ver quem vai ser o primeiro. Glória a Deus. Eita, Deus lindo. Glória a Deus. Amém. Então o tema hoje, amém, Zenaide. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, já vamos iniciar mais essa live aqui, para a glória de Deus. Já me frustrei com tudo, com tudo que eu disse agora há pouco. Meu pai, comigo mesmo, a Cris já se frustrou com ela mesmo. Quem nunca se frustrou conosco mesmo, né? De querer fazer alguma coisa e de repente não consegue fazer aquilo que se propôs a fazer. Normalmente a gente se propõe, né, quando vira o ano, a fazer tantas coisas também, e aí a gente se frustra lá na frente porque não consegue fazer aquilo que se colocou para poder fazer também. Quem mais se frustrou aí? Com o que mais? Quem já se frustrou com o marido? Eita, um monte, hein? Ô, André, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, André. É isso aí. Tamo junto aí. Com quem que você já se frustrou aí, André? Com você mesmo também? Paz do Senhor Jesus, Sandra. A Beth chegou aí também. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Bom estarmos na presença do Senhor, né? Bom estarmos na presença de Deus. Eu queria iniciar essa live aqui, na verdade já iniciou,
e eu queria fazer uma oração com você. Estamos aqui em família, unidos com todos vocês no amor do Pai. Aê, Zenaide, dá um beijão aí no Marcelo. Não, dá beijão não, manda só um beijo para ele de longe, assim, ó. Ô Marcelo, um beijo, a paz do Senhor Jesus para você aí. Não pode encostar agora, né? Evitar. Você que tem aí a pessoa um pouquinho de idade mais avançada, próximo de você, procure estar longe, cuidando, né, nesse momento aí tão difícil, nesse momento tão difícil que a terra está passando, né? Ó o Luiz aí, ô Luiz, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Então, nesse momento, é momento de nós estarmos unidos, sim, no amor do Senhor. Não é fácil nós segurarmos, né, esses idosos dentro de casa, não é verdade? Sempre eles querem dar uma escapadinha e sair fora. Expectativa versus realidade pode gerar frustração. E Morgana, lá vem a Morgana lá, ó, pau. É isso aí. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Eu vejo a Zenaide ali, ó, e dá vontade de... Ó, o Marcelo mandou outra, amém. Deus abençoe. Vejo a Zenaide aí, já dá vontade já da gente orar, né? E adorar ao Senhor, né, Zenaide? Ora ao Senhor aí, vamos todos orarmos ao Senhor. Curve a sua fronte aí onde você estiver. Nesse momento onde o mundo passa por toda essa situação, nós temos um Senhor que pode sim muito mais sobre as nossas vidas. E de repente você que está nos assistindo aí, se você ainda não teve uma experiência com Deus, não teve uma experiência com o Senhor, que você nessa noite aqui venha realmente abrir o seu coração para algo novo da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Contando as horas para essa transmissão, amém, amém, amado. Então o Senhor tem algo novo para fazer sobre a sua vida aí. A nossa segurança não está em governo, a nossa segurança não está em presidente, a nossa segurança está no Senhor, no nosso Deus. É Ele que pode te ajudar, é Ele que te sustenta, é Ele que tem sempre uma palavra boa para as nossas vidas. É Ele quem pode fazer todas as coisas. Amém? Papai querido, Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou neste momento, Senhor amado, juntamente com os meus irmãos, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante de um Deus que tudo pode fazer, diante de um Deus que conhece o nosso coração, diante de um Deus que conhece as nossas dificuldades, diante de um Deus que sabe, Senhor amado, de todas as nossas frustrações, tudo aquilo que vivemos já, todos os nossos tropeços, todas as situações de onde nós caímos e ficamos tristes porque nós nos frustramos com tantas situações, Senhor. Sabemos, Senhor amado, que nesta noite o Senhor tem algo novo para as nossas vidas. Para alguns é novo, outros já de repente ouviu alguma situação sobre frustração ou pesquisou sobre frustração e de repente já está até preparado nesse momento para ouvir sobre esse tema, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, abre os nossos corações, Senhor. Abre, Senhor amado, o nosso entendimento, Senhor, para ouvir a Sua palavra, para ouvir o que o Senhor tem, Senhor, nessa noite para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida da Simone, Senhor amado, nós colocamos diante de Ti. Ela que tem se aprofundado, Senhor amado, nesse tema, nesse estudo, Senhor amado, que o Senhor possa capacitá-la, que o Senhor venha honrá-la, sim, Senhor, e que cada vida que está nos assistindo nesse momento possa entender cada palavra, Senhor amado, que for falada nesta noite aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos, Senhor, que é para um avanço, que é para um entendimento melhor, Senhor. Sabemos, Senhor amado, que essa palavra vem, Senhor, para acalmar o nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus,
Vem, Senhor amado, de encontro às nossas vidas, Senhor. Tira dos nossos pensamentos, Deus, tudo que não provém de Ti, Senhor. Tudo que nos separa de Ti, tudo que nos afasta de Ti, tira dos nossos pensamentos, Pai. Que nós venhamos entender, Senhor amado, com o nosso pensamento, mas cada palavra que nós entendermos com o nosso pensamento, venha descer para o nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, esse momento está em Suas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada vida seja alcançada por Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria ler uma palavra também com vocês, que se encontra aqui no Novo Testamento, no livro de Filipenses, carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Filipos, por isso nós chamamos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 4, Filipenses capítulo 4, e aqui a partir do verso a partir do verso 10. É uma carta de agradecimento de Paulo, uma bênção do Senhor, que tem tudo a ver com esse tema que a pastora Simone vai trazer para nós aqui nesta noite. Amém, amados? Ele diz assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Olha só, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo falando que aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Qual circunstância que nós estamos vivendo agora? Que situação que nós estamos vivendo agora? Paulo está falando aqui que ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer situação. Eu creio que a Simone ela vai falar aqui a respeito disso, a respeito desse tema aqui, e ela vai falar sobre essa situação aqui que Paulo está falando, porque quando nós aprendemos a nos adaptar a toda e qualquer situação, eu não gero expectativa sobre algumas situações, e aí eu não me frustro com essa situação. Se eu tiver errado nisso que eu estou falando para vocês agora, a pastora Simone ela vai falar, amém? Então Paulo está falando aqui, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Então Paulo ele sabia estar embaixo da ponte, dando glória a Deus, e sabia também entrar num palácio e dando glória a Deus. Porque tem gente que está embaixo da ponte e dá glória a Deus, e tem gente que está embaixo da ponte e reclama, e tem gente que está num palácio e reclama, e tem gente que está num palácio e dá glória a Deus. Então Paulo está falando assim, que eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Ele não se importava mais com a vida dele, porque ele sabia da eternidade, ele sabia em quem ele cria, e quando a gente sabe em quem crê, e quando nós sabemos quem nós somos, aí a frustração ela não vem sobre as nossas vidas. Então aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha que profundo isso aqui, amados. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não importa o que aconteça. A alegria do Senhor, ele tinha sobre a vida dele.
A alegria do então não se importava, ele não se importava com a circunstância, não se importava se ia acontecer alguma tragédia com ele ou não, porque ele cria no seu Redentor, ele cria numa vida eterna, ele cria numa morada eterna. E nós cremos no quê? No que é que nós cremos? Como é? A nossa fé está firmada no que? A nossa fé está firmada aonde? Aprendi então o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tá entendendo? Seja bem alimentado, seja com fome. Ele aprendeu o segredo, a alegria, o segredo de viver. Por quê? Porque ele era um adorador. Ele adorava ao Senhor, ele cria no Senhor, ele sabia quem ele era. Então ele não gerava expectativa nenhuma nessa terra, nessa vida. Porque ele cria num Senhor, num Redentor que tinha algo muito mais excelente para a vida dele. Então, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí no verso 13, ele vem falar aqui, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Mas para chegar, tem muita gente que fala assim, que fala esse versículo aqui e conhece esse versículo já decore e salteado, não é verdade? Ele fala assim, tudo posso, está escrito na palavra do Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Só que ele não cita, ele não fala dessa passagem toda aqui que Paulo falou. O Paulo está falando aqui das necessidades. O Paulo está falando aqui que ele tinha alegria no Senhor, independente da circunstância, independente do que vinha acontecer, independente se ele estava comendo caviar, independente se ele estava comendo um bife, ou se estivesse comendo ovo, ou se não tivesse nada para comer. Ele está falando aqui que independente dessas situações, ele cria no Senhor. Independente dessas situações, ele tinha a alegria do Senhor sobre a vida dele. Ele não gerava expectativa. A Morgana falou lá atrás, lá em cima, lá, se quiser colocar aqui de novo, frustração mais não sei o que, alguma coisa nesse sentido. Aí coloca de novo aí, Morgana. Gostei daquela fala lá. Então, Paulo, ele não gerava expectativa. A única expectativa que o Paulo tinha dessa terra aqui, a única expectativa que ele tinha, sabe qual que era? Que eu e você se arrependesse diante do Senhor e conhecesse o Cristo que ele conheceu. Por isso ele fala em outra passagem assim, sejam imitadores de Cristo. E na outra parte ele falou assim, pode me imitar, sejam meus imitadores. E você pode falar dessa forma também? Quantas pessoas já viram, olha lá, ó, expectativa versus realidade pode gerar frustração. Gostei disso aí, Morgana. Expectativa. Então, a expectativa, né, versus realidade é o que gera a frustração. Isso mesmo. Então, qual que é a expectativa que nós temos dessa situação, dessa enfermidade? Qual a expectativa que a gente tem dessa enfermidade? Eu creio num Senhor, num Deus que pode nos livrar de toda situação, sim. Mas se eu pegar essa enfermidade, eu vou ficar frustrado? Nós não podemos esquecer que nós estamos nesse plano natural aqui, e o nosso corpo pode sim passar pelas intempéries dessa vida aqui. O Leonardo que falou aí, que falou aleluia agora, o Leonardo, ele passou por essa fase, ficou uma semana em casa gripado. E assinou lá, como se tivesse com um H1N1, né, Léo? Então, Glória, chegou aí, amém, amada, glória a Deus, ainda dá tempo, a pastora Simone está chegando aí. Estamos falando aqui, para quem está chegando agora aí, eu estou falando de Filipenses, capítulo 4, aonde Paulo,
ele agradece ao Senhor até pelo sofrimento. Na verdade, ele agradece ao Senhor porque ele não se importa, aí a Simone também, as irmãs aí, Sandra e Simone Cataldi. Na verdade, ele está agradecendo ao Senhor por todas as situações, porque ele não gerava expectativas nessa vida. O plano dele era muito mais alto, o que ele pensava era muito mais alto, era muito mais excelente do que as situações dessa vida aqui. Agora, quando a gente se preocupa muito, a Simone falou disso aqui ontem, né? Nós falamos sobre isso aqui ontem. Quando a gente gera muita expectativa das situações dessa vida terrena aqui, aí é onde a gente se frustra. Aí é onde a gente se entristece. Quantas pessoas já não se frustraram com pastores? Veio sobre a minha mente isso aí. Quantas pessoas já não se frustraram com pastores, com lideranças? Quantas pessoas já não se frustraram com isso? Mas por quê? A irmã aqui, a Adriana, falou que o bebê dela pegou influenza e ficou bem, graças a Deus. Glória a Deus. Aí, ó, um testemunho aí para a glória de Deus. Amém. Ó, o Vinícius aí, Paulão Guerreiro. A gente tem que imitar Paulo mesmo. Então, quando nós geramos a expectativa com as coisas dessa vida aqui, a gente se frustra. Por quê? Porque nós temos que entender, amados, nós precisamos entender isso, que a nossa morada é eterna. O tempo que nós passamos aqui é pouco, comparado com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. É muito pouco tempo. Então que nós não venhamos, né, nos frustrar, porque o Senhor ele tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas. O Senhor ele tem feito maravilhas, sim, tem feito maravilhas sobre as nossas vidas. Quantos não morreram na fé por causa de frustrações com pastores? É verdade. E por que, Cris, que as pessoas se frustraram com pastores? Nós vamos ouvir a Simone falar sobre frustração aqui, e ela vai seguir certamente esse raciocínio aqui, ó, do Paulo aqui, porque aqui é a palavra de Deus. Nem sei sobre o que ela vai falar, mas porque ela não me falou ainda. Quantas pessoas caíram na fé por causa de pastores, né? Mas por quê? Porque a fé dessas pessoas está, o som tá baixo aí. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, me aproximar então um pouquinho mais. Espera aí, vamos ver se arruma para você aí, Sandra. Espera aí. Vamos ver. Melhorou o som? Acho que deve ter melhorado um pouquinho aí, né? Ops, baixo. Melhorou o som? Tá melhor? Espero que esteja melhor o som aí. Então as pessoas, olha lá, ó, porque creram em homens e não em Deus. Alexandre Moraes, isso mesmo, bênção, é isso mesmo. Então as pessoas não têm que olhar. É claro que eu como pastor, eu tenho que dar exemplo. E se as vidas olham para mim e olham o meu exemplo e caem, é um preço alto que eu venho pagar, sim, né? Por causa dessa vida que caiu. Mas para que você não venha cair, não olhe para mim, não olhe para mim, não olhe, porque se você olhar para mim, para as coisas de repente que eu venha fazer, de repente eu venha cair, Deus me livre e guarde. Bate na madeira 3 vezes aí. Brincadeira, não precisa bater na madeira, né? É só crer na palavra, orar todo dia que vai ser mais difícil de cair. Então, se você olhar por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Por isso que a gente precisa fazer igual os bereanos faziam, ler a palavra do Senhor. Porque se você ler a palavra do Senhor, buscar a palavra do Senhor, adorar o Espírito Santo de Deus, pode ser que de repente o seu pastor, você que está nos assistindo aqui, pode ser que o seu pastor lá de repente venha cair. Mas ele caiu, mas se você não está olhando para ele, se a sua fé não está baseada na vida dele, está baseada assim no Senhor, você vai cair.
você vai se frustrar? Muita gente, aqui ó, ninguém falou, mas fala a verdade, você que está nos assistindo aí, de repente, se você já não se frustrou com Deus, porque você esperava algo que o Senhor fosse te dar e o Senhor não te deu, e você se entristeceu. Eu já me frustrei com o Senhor. Eu já me frustrei. Uma vez eu me frustrei com o Senhor e na minha frustração eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu me batizei com 12 anos na congregação cristã. E no ano de 86, eu cria num Deus, né? Um Deus poderoso que nos guarda, que nos livra. E aí eu estava com 16 anos. E aí meu pai estava dirigindo uma Brasília e ele bebeu, tomou um pouquinho a mais, né? E aí ele veio a bateu o carro de frente, houve um acidente, ninguém morreu, mas o acidente foi muito feio. E eu acabei, olha lá, ó, aí eu já me frustrei e foi uma decepção muito dolorida com um pastor. Aí, ó, tá vendo, Inajá? Porque a sua fé estava baseada em quem? No pastor, tá vendo? E aí você vai aprender agora aqui, ó, sobre frustração, que se a sua fé estiver baseada no amor do Senhor, na fé, na palavra do Senhor, você não vai cair. Então em 86 lá, eu me frustrei porque eu tinha toda aquela visão de um Deus que guarda em todo tempo, né? E aí de repente meu pai bateu esse carro e foi uma calamidade, né? E eu já estava afastado do Senhor e eu acabei me afastando mais ainda. Olha lá, ó, a Andréia, eu me frustrei sim, me afastei também da congregação, tá vendo? Então a gente se afasta das coisas. A Simone Cataldi também, ela também ia na congregação, né, Simone? Ela ia também na congregação. Ah lá, me frustrei, deixa eu ver aqui o que você... Depois entendi os propósitos de Deus. Depois a gente entende, né? E o Senhor, Ele fala aos nossos corações. Então, a gente se frustra. Aí quando aconteceu essa tragédia, aí foi difícil. Ó, Jéssica Camporese, eu também já me frustrei com o Senhor quando meu pai faleceu. Difícil isso, hein? Estávamos há 6 anos. Opa, eu quero ver isso aqui. Estávamos há 6 anos sem nos falar, e quando nos aproximamos, o Senhor o levou. Eu questionei a Deus e fiquei bem rebeldinha, mas hoje entendo e agradeço a Deus, pois permitiu que eu pudesse perdoá-lo. Glória a Deus. Testemunho maravilhoso da Jéssica aí, ó. Que bênção, né? Então a gente se frustra aí com muitas coisas. A Sandra se frustrou com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus nunca se frustrou. Glória a Deus. A gente se frustra com muitas coisas na vida. Mas o Senhor, Ele não nos desampara, amados. Não nos desampara. E a gente estava falando aqui de Paulo, né? O Calixto falando aí, eu me frustrei e olha só, tá vendo? Eu me frustrei e me afastei. Foi difícil para voltar. Porém, hoje eu entendo, pois estou maduro na fé. E é a fé. Temor dos homens gera frustrações que nos afastam dele. Temor de Deus gera frustrações que nos aperfeiçoam. É isso aí, amado. Glória a Deus. Pastor, só deixa claro que o problema não é na congregação. Isso, André, com certeza. O problema, na verdade, não são as religiões. O problema não é a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D. O problema não são igrejas. O problema não são pastores. O problema é que nós nos frustramos, na verdade, porque a gente confia na igreja. A gente não confia naquele que cuida da igreja, a gente não confia naquele que é o Senhor da igreja, porque
O dono de toda a igreja, o dono, quem é o rei, quem é o Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o amado Espírito Santo de Deus. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, se nós estamos, olha lá, ó, a Andréia falando, não é mesmo na congregação, somos nós seres humanos que somos falhas. Isso mesmo, Andréia, a gente é que falha, né? Então, mas a gente, em determinadas situações das nossas vidas, a gente acaba se frustrando mesmo, né? Porque a gente esperava, de repente, alguma coisa de igreja A, B, C, D, ou esperava algo do pastor, de repente não aconteceu. Agora, é que nós falamos lá no início, a Cris falou lá no início, ela falou assim, sobre frustração, com quem que você já se frustrou? Aí a Cris colocou lá no início, né, Cris? Você falou assim, comigo mesma, né? E a gente se frustra, na verdade, conosco, com a gente mesmo, porque a gente gera expectativa, não é verdade? E eu estou na expectativa aqui, tomara que eu não me frustre, amados, nem vocês, porque eu estou na expectativa que a Simone chegue aqui. Será que eu vou me frustrar? Será? Não vou não, ela chegou. Chegou a minha amada. Essa mulher não é fácil não, viu? Não é fácil. Eu já me frustrei com a minha esposa também, viu? Tem que ter expectativa. Porque eu criei expectativa, ela tá falando lá, ó. Não é verdade? Elisete avaliando, Zetinha. Nossa, tive diversas frustrações, mas o interessante é que quem aprende mais, eu quero ver tudo isso aí, peraí, somos nós, pois as frustrações nos levam a endurecer o coração e fica ali o Senhor cutucando o nosso coração e nos ensina. E nos ensina em diversos aspectos e fica de experiência e amadurecimento na vida cristã. Show, show. O Vinícius também, olha só, glória a Deus, Vinícius. E não, ao André também colocou aí. É isso aí, amados. É isso aí. E todos nós temos expectativas. E diante dessas expectativas que a gente tem, aí a gente se frustra, né? E qual a sua expectativa? Ó, Tiagão, casal lindo de Jesus, vocês também são a bênção, amado. Ó, a Hilda, a paz a todos, Hilda, isso mesmo. O que eu ia perguntar aqui? Qual a expectativa? Qual a expectativa que você tem para toda essa pandemia, o que está acontecendo aí, hein? Qual a expectativa que você tem? E a minha expectativa eu tenho já. O Brasil é do Senhor Jesus, não é do Senhor Jesus? E essa pandemia não vai tomar conta da nossa casa em nome do Senhor Jesus. Não vai tomar conta dos nossos pensamentos. É claro, a gente tem que tomar os cuidados, tem que se limpar, igual vocês estão recebendo aí vários vídeos, várias instruções, e precisamos fazer a nossa parte sim, porque se você não fizer a sua parte, aí você pode se frustrar também lá na frente. Amém? Eu acho que eu já falei demais com vocês, né? As frustrações nos levam ao aprendizado. É isso aí, Eva. Evalina, glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vinda, meu amor. Aqui está o povo. Eu não estou ouvindo ninguém. Você não está ouvindo? Ah lá, o pessoal está aí, ó. Não vai ouvir nada. Não, né? Mas você vai interagir com eles aí e falar sobre frustração. Você tem aí 30 minutos para falar. É o tempo que eu estou falando aqui com eles. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Isso, eu vou responder. Eu sou como se fosse eles. Tudo bem, pastora. Glória a Deus. Esse Daniel é um palhaço. Aí lá, paz, senhor pastor. Esse aí, Daniel é um palhaço. Eu vou representar vocês. E aí, irmãos, tudo bem?
bem? Tudo bem, pastora? Que linda que você tá hoje, pastora. Cadê? A Ana Maria tá aí? Tá, a Ana. A Ana tá tá aí? Hilda, tá todo mundo aí, ó. Ah, tá, Ana? A Ana não tá, não. A Ana não tá. Ah, não, fala pra Ana, Hilda, que eu passei um brush. Brush? Um Que brush, é um brush? Brush. Ela falou que eu tava muito A branca Miriam aí, ó. ontem. Ô, Glória. Ô, nega linda. Amém. Ela falou que eu tava muito branca ontem. Andréia tá aí, a paz, pastora. Ô, minha linda, paz, Andréia. Você tá bem? Espero que sim, viu? Ó, o Andrezão, Eu fico tá muito todo feliz mundo aí. E você sabe que essa questão do live aí, essa novidade pra mim, né? Pra mim é novidade. Hoje eu acabei postando algo lá, fiz um vídeo, postei, cortou um monte de coisa no vídeo lá, porque não dava, acho que eu falei demais no vídeo. Ô, meu pai. Então, você sabe que esse live, meninas, ó, eu tô falando meninas. Não, eu sou homem. Você sabe que esse Tem live... homem e tem mulher do outro lado, amor, por Você favor. sabe que essa live tá me animando, viu? Tá me animando porque pelo menos eu vou, pentei o cabelo, tomo banho. Mas irmãos, ela a é gente, linda a gente de está qualquer em jeito. quarentena, mas a gente precisa tomar banho, viu? A gente precisa passar uma corzinha na cara aí, porque senão só Deus pra dar graça na nossa vida, não né? passei corzinha. Será acha que tem gente que nem trocou o pijama hoje ainda, Só né? um brilho na careca. Bom, eu posso começar? Você tem que agora começar, porque eu já falei de Paulo aqui, eu falei certo. Porque as pessoas, a gente estava conversando um pouco sobre frustração aqui. Você ouviu alguma coisa, não? Ouviu, né? Ouvi. Então, e aí você vai revelar pra gente por que fala pra eles, amor, por que eles se frustram com o pastor? Cadê o Que eles café? O Daniel vai colocaram- fazer. O Zé, o Daniel vai fazer, né, amor? Vou Ele vai fazer um o café quando eu cafezinho estiver falando, gostoso. viu? É isso aí. Porque o quê? Café gostoso de palavra. Café gostoso de palavra. E cafezinho também, lógico. Então, as pessoas já falaram aqui que se frustraram com Olha lá, igrejas. faz um cafezinho pra si. Eu vou fazer. Tudo bem, amado. Você até aqui, mano. Ô, Morgana, pelo amor, hein? Então, se frustrou com igreja, com pastores, conosco mesmo, com maridos, com esposa, se frustrou com filho, né? Então tem várias frustrações aí. Ó, tá linda de blush, pastora. Glória a Deus. Eu vou fazer o café, senão ela não começa a falar. Irmãos, a paz do Senhor Jesus pra todos, né? A Amém. paz do Senhor Jesus, né? Amém. A paz do Senhor, que o Senhor possa continuar nos sustentando, que o Senhor possa continuar nos dando força mesmo e alegrando o nosso coração. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus por isso. E eu creio que o Senhor, ele nos dá realmente estrutura para todos os momentos, né? E ele nos dá também, a Bíblia diz que nós não passamos muito além do que a gente pode suportar. Eu acredito, Deus ele pode fazer todas as coisas, mas nem tudo ele faz, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós podemos fazer. Ele sabe, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E na verdade, o Senhor ele aposta em nós no sentido de que ele sabe a nossa estrutura. É lógico que o salmista diz: Senhor conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó. Mas dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Dentro de nós o Espírito Santo se move. E o Senhor conhece o nosso DNA. Vocês entendem, irmãos? O Senhor conhece o nosso DNA. Ele sabe que quando ele se move dentro de nós e a gente dá oportunidade, dá lado, né? Realmente se deixa ser levado por ele, na direção dele, nós somos fortalecidos, porque quando a gente abre a nossa boca, a gente se fortalece por dentro, porque a nossa fala, quando a gente fala, a gente começa a trazer à memória aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz na nossa vida. Então que a gente possa mesmo nos achegar cada vez mais à palavra. Eu acredito que essa quarentena, ela está sendo muito importante numa coisa. Ela está sendo importante porque está fazendo a gente olhar para nós. Está fazendo a gente olhar para as nossas convicções. Está fazendo a gente olhar para os nossos valores. Está fazendo a gente olhar realmente
pelo o que a gente crê, né? O que é que realmente a gente crê? Né? O que é que a gente crê? Realmente que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas tem uma coisa, o que é do Senhor e o que é a minha parte? Porque nesse momento em que o Senhor está movendo através da fraternidade, o Senhor está movendo através do amor, aquele que não pode ir no mercado, Deus usa você para ir no mercado, para aquele que não está podendo sair, que de repente tem mais risco. Deus, ele está movendo você para fazer uma comidinha e dividir com o outro. Deus está movendo você realmente para você transferir o amor. Deus está movendo você para você fazer uma live, para você dizer o quanto Deus é bom, trazer à memória o que Deus é e o que Deus faz. Sabe, irmãos, parece uma coisa louca o que eu vou dizer, mas esse momento de quarentena está nos aproximando de uma forma louca, maravilhosa. Então, Daniel, eu acho que colocou lá para compartilhar. O Senhor, vocês percebem, nós nos reuníamos todos os dias às 8 horas para conversar? Não. Era cada um na sua vida, era cada um no seu mundo, sabe? Eu costumo dizer que quando a água bate no bumbum, a gente aprende a nadar, né? Ou a gente pula ou a gente nada, porque senão a gente morre. Então nós temos que tomar cuidado. E eu estava pensando, até escrevi algumas coisas aqui para falar com vocês. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos conversar sobre frustração? Frustração. Nós temos que... Deixa eu só ver uma coisa aqui, irmãos. Nós temos que entender uma situação aqui. Só um minutinho, deixa eu só olhar uma coisa aqui que eu escrevi. Só um minutinho. Nós estamos ao vivo, né? Então, nós estamos ao vivo e eu vou falar para vocês. Olha só. Na verdade, frustração é um sentimento, isso eu tô indo no Aurélio, por isso que eu pedi um minutinho. Frustração, ele é um sentimento, uma emoção. Vocês me perdoem agora que talvez eu não vou ler todas as mensagens que os irmãos estiverem mandando para mim, porque agora eu vou estar lendo alguns apontamentos que eu fiz, mas a gente vai se conversando, tá bom? À medida que eu for conseguindo ler, eu vou lendo algumas coisas. Eu vou lendo as mensagens dos irmãos, tá bom? Mas é bom a gente estar agora em sintonia e pensando um pouquinho nessa questão da frustração. Olha só, frustração no Aurélio é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. Olha só. Então, o que acontece? É algo quando você realmente não alcança a sua satisfação. Deixa eu voltar aqui para o meu texto. E vocês percebem? Então, a gente conversando melhor sobre os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, tudo começa, vocês sabem, no pensamento. Do pensamento vem o sentimento e o sentimento move os comportamentos nossos. Então, a gente tem que observar como que nós estamos pensando. Porque dependendo do seu pensamento, você vai ver se você está no nível de maturidade ou você está no nível de infantilidade. Dependendo de como você pensa, você vai observar se você é criança em algumas áreas, porque nós geralmente não somos crianças em todas as áreas. Mas você pode ser criança em alguma área, outra área você pode ser mais maduro. Mas os pensamentos, eles vão nos nortear, eles vão dar direção para a gente se observar. Quando a gente pensa no que está pensando. Quando a gente pensa no que está pensando, a gente vê, será que eu estou sendo criança diante de todas as coisas? Nós vamos caminhar agora nessa reflexão para você ver se você realmente está sendo criança. Olha só, como lidar então melhor com as frustrações? A Morgana, eu tava fora daqui, né, desse ambiente aqui, e eu ouvi a Morgana, o Daniel falando que a Morgana escreveu assim, que geralmente a frustração, ela é maior ou menor, dependendo do grau de expectativa que você tem. Se você tem muitas idealizações, você imagina muita coisa, e quando sua realidade é outra, dependendo, se você imaginar muita coisa, tiver muita expectativa, aí quando você olha, é totalmente diferente ou muito longe da sua expectativa, maior é o seu grau de frustração, é maior a sua frustração. Então, o que acontece? Então, quanto maior, mais distante é aquilo que você tem expectativa ou a sua idealização do real, maior é o nível de frustração. Então, mas só que nós temos que caminhar de uma forma lúcidos. Nós somos cristãos? Somos. Nós cremos na palavra de Deus?
Cremos. Nós cremos que nosso Deus ele é vivo e que ele é real? Sim. Mas nós temos que buscar entender de uma forma lúcida e racional que tem coisas que a gente não está no controle. Tem coisas que eu e você não estamos no controle. Então, todos nós, na verdade, passamos por algum momento de frustração. Nós, muitas vezes, essa é a reflexão de hoje, né? Como lidar melhor com esse sentimento que muitas vezes vem até nós, né? Então, como lidar melhor com isso? Como, na verdade, as frustrações, elas fazem parte da nossa vida, né? Em algum momento na nossa vida, a gente vai lidar com decepções, a gente lida com frustrações o tempo todo. Depende, é que tem coisas que você tá mais maduro, que você já tá mais resolvido, vamos dizer assim. Mas nem sempre. Então, o desafio nesta noite é como lidar melhor com as frustrações. É o que eu disse, quanto maior a expectativa, maior o risco que você tem de você ficar frustrado. Então, se a gente for parar para pensar dentro de nós somos seres desejantes. Nós somos seres que sempre estamos em busca de algo, muitas vezes, que nos traz um bem-estar. O ser humano, geralmente, ele não gosta de sair da zona de conforto. Geralmente, tanto é que a criança, quando ela está em desenvolvimento psicomotor, enfim, ela vai se frustrando e é na frustração que a criança vai sofrendo. Eu não sei se vocês já observaram, mas a criança, ela vai não só no sentido psicológico, mas ela vai tendo que enfrentar obstáculos na vida dela. Eu vejo a Alice, por exemplo, a minha netinha, ela não tem controle muitas vezes do equilíbrio, ela não tem equilíbrio, mas ela tem algo que impulsiona ela a caminhar, e enquanto ela vai se fortalecendo, ela vai se esforçando, ela vai criando músculos, e ela vai conseguindo ficar cada vez mais firminha, mais durinha, ou seja, sabe aquela coisa que se a mãe fizer tudo pelo outro, o outro não vai desenvolver nada, porque ele vai crescer como uma criança mimada, como uma criança birrenta, ou uma criança que não consegue ser contrariada de nenhum momento. Então, e eu acredito que as questões que aparecem, as muralhas, as dificuldades, elas aparecem pra gente provar, pra gente mesmo, desculpe até o português, tá? Mas as muralhas, elas aparecem que é pra nós vermos o quanto nós somos capazes quando a gente enfrenta essas muralhas. Porque se nós, no primeiro momento, olhar pra muralha e fugir dela, a gente não vai saber até onde a gente conseguiria ir. Com licença. Vocês sabiam? Com licença. Oh, lindo. Qual a sua expectativa para esse café? A expectativa é que ele tá maravilhoso. Ah, e se não tiver? Irmãos, um segundo. E se não tiver maravilhoso? Você vai se frustrar. Nossa, meu óculos embaçou. Então, irmãos, o que acontece? Nessa pegada que nós estamos aqui, então é bem assim, a criança, desde pequeno, ela é convidada a meio que se frustrar, para ela poder se desenvolver. Ó, Alexandre Moraes, eu quero café. Para ela poder se desenvolver. Faz para ele aí, Márcio, um cafezinho aí. Agora eu posso continuar? Pode. Então, para ela poder se desenvolver, para ela saber quem ela é. Então, o que acontece? Nós criamos expectativas o tempo todo. Nós criamos expectativas um tempo todo. Por exemplo, nós temos expectativas, nós somos desejantes. Por exemplo, nós criamos expectativas no trabalho, nós criamos expectativas que a gente quer realmente ser validado, a gente cria expectativas nos relacionamentos, a gente cria, ou seja, as expectativas, elas fazem parte das nossas vidas. Sim. Então, de certa forma, nós somos, assim, deixa eu só parar aqui, peraí. De certa forma, nós somos seres narcísicos, aqueles que pensam em si. A gente tem que tomar cuidado até que ponto isso não prejudica, porque nós temos sim, a Bíblia diz, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, se a gente também não se valorizar, não saber o que nós temos dentro de nós, a gente não conseguiremos exercer empatia com o outro. A gente vai ficar só um ser desejante, esperando do outro e não produzindo nada na nossa vida. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Ou seja, quanto mais a gente se conhecer, menos a gente vai ser narcísico. Porque a gente vai conseguir dividir as coisas. Mas voltando aqui à questão
da frustração. Eu tô com um computador aqui tão ruim. Pera aí, irmãos. Eu esqueci meu computador em casa e eu tô com esse computador emprestado. Então, o que acontece? Nós, na verdade, precisamos nos ajustar. Se nós vivermos o tempo todo... Olha como é interessante, porque que a gente tem que aprender e amadurecer. Se a gente viver o tempo todo só centralizado em nós, em nós, em nós, como que a gente vai viver em sociedade? A gente precisa mesmo, às vezes, é necessário na nossa vida abrirmos mão de algumas coisas, mesmo que a gente abra mão tendo em vista um desejo secundário, né? A gente abrir mão de algumas coisas para a gente se relacionar, porque a gente não vai conseguir se relacionar se a gente não abrir mão de algumas coisas. Então, a gente tem que amadurecer mesmo, porque senão a gente vive só em função de ser gratificado, de ser validado, e a gente acaba não produzindo e não vivendo, irmãos. Então, lembra o que eu falei para vocês no domingo, na palavra, que é como está o nosso olhar? Vocês lembram o que eu falei do olhar? Que é assim, se o nosso olhar for bom, todo o nosso corpo ele terá luz. Ou seja, se a gente pensar e olhar para o alto e saber o que nós estamos olhando e como estamos olhando, depende do olhar, porque dependendo de olhar, por exemplo, nós estamos em quarentena. Se nós olharmos só para a destruição, como eu disse no domingo, e catástrofe, nós vamos entrar em desespero. Nós vamos entrar numa situação muito fora de órbita. Então, nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque tem gente, quando passa por uma quarentena, ela se desestabiliza. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão acostumadas a pensar assim, que eu vou realizar alguma coisa a qualquer preço, eu vou realizar alguma coisa na hora que eu quiser, da forma que eu quiser. E quando acontece uma intempérie, uma situação que a gente não espera, a gente se desestabiliza. A gente se desestabiliza. Por quê? Porque entra um grau de frustração tão grande que você não consegue mais olhar e paralisa dentro de casa. Você não consegue mais produzir dentro de casa. Então a gente precisa saber viver. A Bíblia diz que nós temos realmente dentro de nós sabedoria que vem de Deus. E a Bíblia diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, sabe por quê? Porque se você não souber lidar com as frustrações, você vai ter essa, como eu disse, essa frustração tão grande e você vai adoecer, você vai ficar deprimido e daí você vai ficar angustiado cada vez mais, vai vir um processo de depressão e aí você vai ficar cada vez mais em paranoia. Daqui a pouco você se fecha num quarto e você não consegue mais se mover. Sabe, irmãos? Nós temos que controlar os nossos impulsos. Você tá me observando aí, é? Eu tô olhando pra você. Tô te assistindo daqui. Então, me assiste. O Daniel, ele tá do lado olhando pra mim, assistindo eu como se fosse uma pessoa no auditório. Vocês acreditam, meus irmãos? Eu então, sou os irmãos, eu tô aqui. Ele ó, que vai pontuando, ele que vai pontuando. Na verdade, nós temos que tomar cuidado se a gente não controlar os nossos impulsos. E como nós vamos controlar os impulsos? Na verdade, o controle desses impulsos é uma característica. Nós vamos entrar agora numa situação mais delicada, mais apertando o cinto. Controlaremos os impulsos se nós formos uma pessoa mais madura em algumas situações. Por quê? O que acontece? Uma dica, como que você vai estar menos frustrado? Você vai estar menos frustrado amadurecendo. Você vai estar menos frustrado entendendo que nem tudo que você quer, você vai ter na hora. E isso, de certa forma, é saudável. Porque da mesma forma que Deus nos convida a gente colocar limites em algumas coisas,
Muitas vezes nós passamos por situações que nos colocam limites. Por exemplo, essa quarentena. Vamos lá. Quando fala para você ficar dentro de casa, como que você reagiu no primeiro momento? Ali um pouquinho, amor. Como você reagiu no primeiro momento? Você esperneou? Você ficou indignado? Você ficou frustrado? Eu vou partir aqui para um outro pensamento que eu ia falar agora nesse início. Só um minutinho, meus irmãos. Você ficou frustrado porque os seus planos foram interrompidos. Você ficou frustrado porque você tinha ideias de trabalhar, ou a trabalho mesmo, ou se não tirar umas férias. Você ficou frustrado porque você não podia mais celebrar alguns momentos importantes da sua vida, como um aniversário de casamento que você gostaria de sair, como uma festa de aniversário de um filho que você não poderia mais fazer, como um casamento que você teria que tomar cuidado porque agora os idosos não poderiam ir e outras pessoas também estariam ali expostas a um ambiente muito mais perigoso. Na própria igreja, agora eu não posso ir mais. Como lidar agora com a tecnologia, como lidar, são coisas que eu disse na pregação passada, que é a questão da adaptação, como eu poderia me adaptar nessas situações. Então, como lidar com essas mudanças? Sabe, como eu disse para vocês no início, a frustração, ela é um sentimento realmente da qual o indivíduo ele não realiza as suas expectativas. E aí ele gera frustração ou pequena ou grande, dependendo do grau que eu já te disse. Só que existe uma coisa muito mais dentro aí que a gente pode refletir. Que a frustração também, ela traz um sentimento de derrota. A frustração, às vezes, é um sentimento de derrota. Se você não for maduro e observar a realidade, você vai começar, você tem a tendência, se você não tomar cuidado, a colocar para você uma responsabilidade, algo que não está no seu controle. Então, o que acontece? Geralmente, as maiores frustrações, elas acontecem... Paz, Susan, Deus abençoe, minha linda. As frustrações geralmente acontecem em pessoas que são... Agora eu vou falar uma coisa que eu vou cutucar muita gente. As frustrações acontecem em pessoas que são mais controladoras. Pessoas que querem estar no controle. Meu Deus. Aí você pensa, não sou controlador? Você é. Porque se você quer que as coisas sejam do seu jeito e se você fica nervoso porque não pode ser do jeito que você gostaria que fosse, tristeza, irmãos, é natural, todo mundo fica triste porque eu não posso sair, não posso visitar uma pessoa que eu amo, não posso congregar, é natural. Mas até que ponto isso fica dentro de nós? Até que ponto isso fica dentro de nós? Então, por quê? Porque a frustração, ela gera, muitas vezes, essa falta de controle que as pessoas sentem, gera um sentimento, minha água tá onde? Tá aqui. Geram um sentimento de impotência. Um sentimento de impotência. E cabe eu lembrar você que nós não somos onipotentes. Cabe eu lembrar você que quem é onipotente, onipresente, onisciente, que é Senhor de todas as coisas e que tem todo o poder, é o nosso Deus. É o nosso Deus que está no controle realmente de todas as coisas. Que é onipotente. Nós somos realmente pessoas que estamos sujeitos a situações porque nós estamos na Terra. Nós somos humanos. Então, aquele onipotente que tem todo o poder, aquele onisciente que sabe de tudo, aquele onipresente que está presente em todos os lugares, é só Deus. Aleluia. Nós não somos. Aleluia. E aí o que acontece? Essa fantasia de que nós temos, que estamos no controle de tudo e que somos, na verdade, onipotentes. E quando nós vemos que não somos, isso nos causa frustração. Porque isso nos causa o sentimento de impotência. É verdade. Ou seja, a gente começa a olhar para uma realidade de que nós somos. Por isso que a gente precisa desenvolver a maturidade
de observar que tem coisas que a gente está no controle até certo ponto. Mas as coisas, elas podem sair do nosso controle em algum momento da nossa vida. Agora, vamos lá, analisa junto comigo. Quando as coisas, não só no sentido da quarentena, mas principalmente nesse sentido da quarentena, como que você lida? Hoje eu tive que ir à farmácia, e eu fui por um lugar que não tinha pessoas, e eu cheguei lá, o atendimento era um por vez, com máscara, luvas. Como que você reagiria nisso? Entrando um por vez e você tinha que esperar a sua vez. Sabe aquela coisa de criança mimada tem que ser na sua hora, no seu momento e pronto? Sabe? Nem tudo é assim. E qual é o sentimento que você tem sentido? Você tem sentido raiva? Você tem sentido desânimo? Qual é a emoção? Você tem se sentido um pouco mais agressivo? Você tem tido revolta contra o governo, contra outras coisas? Você tem atirado de todos os lados? Você tem tido falta de motivação? Você tem estado com a sua autoestima rebaixada? Porque você sabe que tem muita gente, como quer ser gratificado, acaba fazendo muito para o outro. Quando ela é impedida de fazer para o outro, ela não recebe gratificação. Porque a única gratificação que ela pode receber, às vezes, é dela mesma. E quando ela espera muito essa gratificação do outro e ela não tem essa gratificação, aí ela se frustra. Então, quando você, de repente, é convidado a ficar em quarentena, você é obrigado a ficar quietinho no seu canto e a não fazer mais aquilo para o outro que você, através do seu fazer, você recebia. Ai, que lindo, ai, muito obrigada, ai, como ele é uma bênção, ai, não sei o que lá. Quando você é paradinho, você é convidado a realmente se dar valor e ver que você pode produzir. Ou pela internet, ou tal, mas é começar a produzir para você mesmo na sua casa. Ler um bom livro, ler a palavra de Deus, orar. Ninguém vai estar vendo você orar. Você não precisa estar orando nos grupos, mas você pode orar quietinho na sua casa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque por isso que muitas vezes a pessoa, quando ela passa por situações como essa, ela se sente frustrada e ela começa a ter a autoestima dela rebaixada. Por quê? Porque o objeto que ela tinha prazer, foi cortado. E aí ela começa a nomear outras coisas. Ela começa a não entender. Tô estranha, não tá normal. Ela se perde dentro dela, porque ela não aprendeu a ficar com ela mesma. Vocês entendem, irmãos? Ela aprendeu a não ficar com ela mesma. Sabe aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de convidar ela consigo? Simone, eu te convido a você tomar um café com você mesmo. Celebrando a vida. O que acontece? Eu não estou dizendo que a unidade, a comunhão não é importante. É maravilhoso. Mas o que eu estou dizendo é que se você não se amar, você não pode amar o outro. Meu Deus. Que se você não se respeitar, você não pode respeitar o outro. Sabe? Se você não se entender, você não pode entender o outro. Sabe, irmãos? Tem coisas que a gente tem que refletir. E esses sintomas, eles são sintomas de decepção e de desapontamento. Então, a gente tem que aprender a ficar conosco. E aí a gente fala, por isso que a gente fala, aí vem aquele sentimento, todo mundo aí, eu sozinha. Aí eu te pergunto, você não é suficiente para você? Você não consegue ficar com você e ficar feliz com você? Porque senão a gente pensa que a alegria nossa só vem do outro. E o Espírito que habita em nós? E a alegria do Senhor que está em nós? Como é que funciona isso para você? Sabe, nós temos que tomar cuidado. Para isso, quando acontece essa situação, outra dica que eu vou falar para vocês agora. São 5 dicas aí muito legais. Primeira dica, exercita a paciência. Paciência não é um fruto do Espírito? Paciência, se são 40 dias, uma semana, 2 semanas, um mês, eu não sei quanto tempo vai ser, porque eu não estou no controle desse vírus, mas vamos praticar a paciência. Vocês sabem o que é paciência, meus irmãos? Paciência é paz-ciência, é a ciência da paz, é o conhecimento da paz, é você estar consciente de que você está em paz. Então, a paciência é você exercer realmente a paz, estar ciente de que a paz está em você. E você começa a colocar isso para fora.
Sabe? Outra coisa, observa o seu mau humor. Porque é nesse momento que muita gente não consegue ficar se relacionando com os de dentro. Tem pessoas que estavam usando tanto os mecanismos aí de defesa, dizendo, é fácil conviver com o outro, com meu marido e tal. Por quê? Porque ficava mais fora do que dentro. É fácil você conviver com aquele que você não se relaciona. Não é? Então, quando você se fecha dentro de 4 paredes, com seu marido, com seu filho, que está no auge do crescimento, que está no auge do desenvolvimento. Meu Deus. Como que você se adequa a isso? Será que você celebra a vida com eles? Será que você procura fazer alguma coisa nova dentro da sua casa? Ou fica cada um no seu celular, cada um no seu cômodo, cada um no seu filme, ou a mulher fazendo a comida, o homem fazendo outra coisa e não se relaciona, e não conversa, e não ri, e não lê a palavra de Deus juntos? Sabe? O que acontece? Nós temos que perceber. Cuidado, será que o seu mau humor não está transferindo para o outro? Será que você não está, na verdade, transferindo algo que está dentro de você e que não está muito bem resolvido? E como você não consegue lidar com isso, você fica nervoso e transfere para o outro? Sabe, esse momento é momento da gente fazer uma autoavaliação. Esse momento é momento da gente entender o que é se colocar no lugar do outro. Como que a gente se frustra menos? E as pessoas aí fora? Que tem situações piores que nós. Sabe, quando a gente começa a pensar um pouco, se colocar no lugar do outro, será que a gente já pensou que todo mundo está passando por isso, não é só você? Será que você já pensou que todo mundo foi pego com o inesperado, que não é só você que foi pego com o inesperado? Sabe, irmãos, dependendo da frustração, ela pode causar uma desestrutura emocional. Mas eu vou dizer uma coisa, como eu estou dizendo até agora, e eu vou continuar dizendo isso. A frustração, ela é essencial para o desenvolvimento da mente. Ela é essencial. Sabe, é a partir das experiências frustradas que a gente está convidado a crescer e a criar novas formas funcionais, que é de agir mesmo, de função, de ser vivo. Criar novas formas funcionais de interagir com o mundo. Eu não estou criando novas formas, irmãos, através do live, de interagir com o mundo. E se eu não tivesse condições disso, eu tinha que me virar e interagir aqui com o meu mundo interno. Como que eu posso fazer isso? Sabe, quando a gente fala da frustração, olha como que ela funciona. Na verdade, frustração dentro da psicologia ela é uma síndrome. O que é uma síndrome? Ela é um sentimento que tem o quê? É um conjunto de sinais e sintomas, que cada um vai desenvolver de um jeito. Só que a frustração, como eu disse, que ela faz parte da vida das pessoas, ela é fundamental mesmo para o desenvolvimento do ser humano. Ela é fundamental, sabe por quê? Vamos parar para pensar comigo. Enquanto nós estivermos seguros, confortáveis, dentro das nossas experiências que a gente conhece, a gente não aprende a lidar com as adversidades. Lembra que eu falei para vocês da zona de conforto? Enquanto estiver tudo bonitinho no meu controle, eu não vou aprender nunca a lidar com a diferença. Eu nunca vou aprender. Se vocês pararem para pensar, e nós da minha área, né, da psicologia, como eu disse, do bebê, desde pequenininho que ele vai desenvolvendo, o que acontece? Os bebês, na verdade, nós somos como eles hoje adultos, né? Que somos incentivados a agir, na verdade, que nós somos... Olha que interessante aqui o que eu coloquei. Que as ações, as situações nossas, deixa eu ver como que eu vou colocar. Mas as situações nossas na vida, nós somos convidados a ter ações conscientes. Não são coisas automatizadas. Nós somos convidados, diante dessa situação aqui da quarentena, a olhar para nós e ver se nós não estamos agindo. Por que a gente se frustra? Porque a gente estava agindo no automático. No automático. O que eu quero trazer você a pensar com lucidez e com consciência? De que nós precisamos estar. Por isso que a Bíblia diz, esteja preparado em tempo e fora de tempo para você falar algo de Deus.
Então você precisa estar consciente de que você está vivendo num mundo que pode surgir qualquer coisa em qualquer momento. Você pode ser pego em qualquer momento com uma enfermidade, que você não viu a bactéria entrando dentro de você não observou. É lógico que tem os paranoicos, né? Mas de repente tem alguma célula cancerígena desenvolvendo dentro de você nem sabe. Como que você lida com o dia mal? Como que você lida com o dia mal? Como que nós lidamos com o dia mal? Então, desde criança nós somos convidados. A frustração nos faz crescer. E a frustração nos faz também, algumas vezes, no sentido bom, desenvolver empatia. Por exemplo, eu tô lá de pequenininho, acho que o mundo está à minha volta e o mundo, eu sou a majestade, o bebê. Então, o que eu falo, todo mundo tem que dizer sim. E tem que ser do meu jeito. Quando eu, por exemplo, vamos lá, eu tô lá numa discussão lá com meu coleguinha de pequenininho, de infância. E de repente, numa conversa tal, amigável, eu e ele, de repente eu me sinto frustrado com alguma situação, ou que ele falou, ou que eu falei ele entendeu mal, alguma coisa nesse sentido. Esse sentimento negativo vai me ensinar que da próxima vez eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas. E eu vou aprender a respeitar o outro. Por exemplo, eu dou e tem que ser do meu jeito, eu agrido e faz e acontece, sabe aquela coisa do ciúme exacerbado, daquela coisa que ninguém pode, tem que ser do meu jeito, eu tenho que sabe, ser o auge das atenções. Aí eu não divido nada do que é meu com ninguém, eu não divido nada. Nem mesmo os meus amigos, eu não divido nem mesmo no sentido de relacionamento, não estou dizendo no sentido que é do pecado, de coisas mais de adultério, não é disso que eu tô dizendo. Mas de repente eu fico com aquele baita ciúmes, daquela fantasia que se o meu marido for gentil com alguém, por exemplo, na feira, ou der espaço para uma mulher de repente, nossa, como eu tenho uma baixa autoestima, eu vou falar, ai, olha só, e você, como eu vou entender que ele não me ama, barará. E aí, com o tempo, diante do tudo que você vai recebendo dessa interação, você vai vendo que alguma coisa tá errado. Bom, apesar que tem gente que não percebe isso, né? Tem gente que destrói relacionamento, destrói casamento, porque ele não aprende a respeitar um ao outro. Ele não aprende a colocar limites, porque até dentro do casamento, eu tenho que colocar limites saudáveis. Limites saudáveis é assim, amor, você gostaria de tal coisa? Talvez eu goste muito, mas talvez ele não goste. Você gostaria de ler sobre psicanálise? Não. Vamos ler comigo? Ele não suporta. Simone, você gostaria de correr? Não. Sim. Não. Então o que acontece? Enquanto a gente não aprender a respeitar, vai ficar naquela eterna briga. Sabe? É lógico que para um relacionamento a gente precisa abrir mão de algumas coisas saudáveis. Um abre mão de uma vez, outro abre mão em outra vez, e nós vamos caminhando. Mas a gente tem que tomar cuidado. Cuidado para observar, para a gente se observar como que a gente está lidando, né? Paciência. Irmãos, olha isso, eu vou mostrar para vocês essa figura aqui. Será que vocês vão conseguir ver? Olha isso. Será que vocês estão assim, ó, diante de uma situação adversa, diante de uma, como que a gente, uma quarentena, desse jeito? Dá pra ver. Aí, isso. Vocês estão rindo, não estão? Quem é esse bebê aí? Que agora eu não posso sair de casa, agora ninguém me ama, agora acabou o amor, agora já era. Gostaram da foto que eu mandei? Deu pra ver. Emburrados. Bicudo. Tem que ser do meu jeito. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa pra vocês pais e pra vocês adultos que passaram por isso. Pra vocês pais e alguns adultos que são hoje ou de alguma forma. Por quê? Porque passaram por isso. Aquelas crianças, e isso é ciência, aquelas crianças que foram protegidas constantemente de situações frustrantes, que a mãe não deixou sofrer, que a mãe não deixou chorar, porque toda hora que chora você tem que dar uma gratificação. A criança, ela aprendeu que ela é o centro das atenções. Meu Deus. Ela é o rei bebê. E quantos reis bebês nós temos adultos, irmãos?
que tem que ser do meu jeito, tem que comprar a fruta do jeito que eu gosto. Eu amo pêssego mais molinho, minha mãe ama pêssego durinho. Eu amo só descascado. O Daniel ama só descascado. Olha que coisa louca. Cada um é de um jeito. E se nós fôssemos essas crianças lá no passado, se nós fomos protegidos demais, ou se nós como pai, não mãe, eu quero isso, tem que ser desse jeito, porque se eu não tiver aniversário, aí o pai se mata e faz todos os gostos só para fazer o desejo, e sem poder. Quando você pode, tudo bem, sabe? Mas aí nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque essas crianças que são protegidas das frustrações, elas são as que mais têm dificuldades na vida futura. Mais têm dificuldades. Principalmente para superar os momentos em que as coisas não saem como esperado. Sabe? Então, o que acontece? Ou quando você é muito controlador. Porque você teve às vezes você nem foi mimado. Você pode falar, mas eu não fui. E onde que entra? Às vezes você tem um superego rígido. Ou seja, você tem aquela coisa de rigidez que não se permite nada. O que é superego? E você acaba tendo, sabe, o superego é aquela moral, aquela coisa rígida. E aí você não se permite nada. Nem tomar um sorvete antes do almoço de vez em quando. Uma vez me deu na louca, eu quero tomar um sorvetinho antes do almoço. Não posso. Dentro de você vem aquela voz, eu não posso. Que você acaba, na verdade, reproduzindo muitas coisas de pai, de mãe, de família. Então, se você é aquele superego muito rígido, você acaba sendo controlador. Porque se você teve pais controladores, você acaba desenvolvendo essa coisa de rigidez aí. E aí, o que acontece? Você também desestabiliza. Às vezes você não foi mimado, mas você passou por tanto controle que agora você quer controlar o mundo. Você quer controlar a situação aqui da saúde e você não tem esse controle. Você não tem esse controle. Então, o que acontece? Aí, quando sai inesperado, agora o que acontece? Você não deixa... Às vezes tem pais me ouvindo que acontece isso. Você não deixa o filho cair e aprender com a queda. Você não deixa, por exemplo, uma lição de casa. A criança está fazendo uma lição de casa. Não pegue o lápis da mão dessa criança. Deixa ele fazer, deixa ele produzir. E ele ver a produção. Sabe, irmãos? Deixa ele desenvolver, ele ver que ele é criativo. E que ele tem condições para isso. Sabe? Não que você tenha que não acudir ele. Mas se ele caiu, observa. Se ele não quebrou nada, tá bem ali e tal. Deixa ele se virar um pouquinho. Deixa ele se virar um pouquinho. Na hora da lição, você pode explicar, mas deixa ele desenvolver o raciocínio. Deixa ele desenvolver. Porque senão, isso lá na frente vai ser prejudicial. E aí, o que vai acontecer? Quando ele não tiver o prazer e a satisfação alimentados, porque tem muitos que começam a achar, eles começam a desenvolver psicologicamente aquela situação, aquele mecanismo de funcionamento, aquela forma de ser assim, que em todo momento o prazer e a satisfação tem que ser alimentado como uma única forma dele viver. E quando o desejo, até mesmo o desejo de segurança, é baqueado, a criança ela é obrigada a se colocar no lugar dela, assim, e observar de uma forma real, ela tem que sair do pensamento de desejo, de fantasia. Ela tem que olhar a realidade e tentar se adaptar. É aí que começa a adaptação. A pessoa, ela precisa se observar. E aí, o problema é esse. O problema é que essa falta, essa desestruturação, ela faz o quê? Só um segundinho, tá, irmãos? Não vou mostrar nada, não. Só um segundinho. Plim, plim. Vai, interage lá um pouco, amor. Ela te pediu licença um pouquinho. E aí você pode lembrar lá do início que nós falamos lá de Paulo, lembra? No início, que nós falamos que Paulo, lá no livro de Filipenses, ele falou que ele sabia... ele se adaptava a toda e qualquer situação. E nós? Como é que nós estamos olhando para a palavra agora, para o que a pastora está falando sobre essas frustrações,
com que pensamento que nós nos encontramos nesse momento. Então é momento da gente refletir agora e saber, porque assim, nós estamos ouvindo, a gente está aberto à palavra, a palavra está entrando e gera em nós uma mudança. Ela teria que gerar uma mudança em nós, mas ela só vai gerar uma mudança em nós se realmente eu e você colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Amém? Então é isso aí. E ela já chegou aqui e está me tirando, ó. Irmãos, olha lá. A gente, que prejuízo pode ter? Voltei. Léo, voltei. Ó, que prejuízo que pode ter? Me chamaram a atenção porque minha live tem que ser curta. Me disseram que eu falo demais. E não foi meu esposo, não. Ó, que prejuízo nós temos que ter? Vamos lá, vamos pegar o fio da meada. Lembra que nós falamos da frustração, certo? Simone, eu tô aqui. Então, que prejuízo nós podemos ter com essa situação de muitas vezes quando nós entendemos que tudo gira em nossa volta? Olha só, que prejuízo. Muitas vezes, principalmente no meio da cobrança, no meio social, né? Porque aí, o que acontece? Você acaba não se adaptando, você vai no serviço, as coisas não é do seu jeito. Chega uma hora lá que você é cobrado de produzir e você acaba ficando inseguro. Então, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você não consegue, né, lidar com as situações. E é nesse momento que nós somos convidados a desenvolver a resiliência. O que é resiliência? Lembra que eu falei para vocês no domingo? Resiliência é aquela mola que você puxa por conta de uma pressão, você é puxado, desestabilizado. Porém, a resiliência faz com que essa mola volte ao normal. Você encontra, na verdade, o equilíbrio, de novo, rápido. Ou seja, a mola ela não rompe. A pessoa que ela não tem resiliência, sabe o que acontece? Mediante momentos de pressão, ela acaba rompendo. Tem gente que até rompe com a realidade, que são os psicóticos, que não sabem lidar com frustrações. Então a gente tem que tomar cuidado e não consegue recobrar, não consegue se adaptar a situações de mudança, por exemplo. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso é muito prejudicial. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque isso também pode se tornar mais sério. Porque aí acontece, a gente pode até ter ações, por exemplo, da gente se sentar no chão, chorar em voz alta, sem força, sem vontade de levantar e se entregar, esperando morrer, esperando a morte chegar. Porque a gente não vai receber de repente gratificação instantânea. Aí são as pessoas que a gente conhece. E às vezes a gente é um pouquinho em algumas áreas, que são as pessoas dramáticas, né? Você não liga pra mim, você não sei o que lá. Eu cobrando, por exemplo, a presença do meu esposo. Tá vendo? Tá vendo? Não, é porque pra você eu não significo nada mesmo. Na verdade, são pessoas que não se conhecem, não se valorizam. A gente precisa realmente entender que o mundo não gira à nossa volta, assim, ó. Nós dando ordens, né? Ordens para situações. E aí entra aquela questão que eu falei, que a gente se sente impotente. Outras coisas também, se você não desenvolve a maturidade. Porque acontece também aquela coisa de sentimentos de medo. Esses sentimentos de frustração vão gerando medo de você tentar novamente, medo de arriscar nos projetos, medo dos sonhos. Sim. E aí o que acontece? Você acaba não agindo, vem o estresse, vem a ansiedade, vem a impaciência, que é a falta de paciência. E aí o que acontece? Você começa a evitar situações parecidas, desenvolve pânico e aquela coisa toda. E aí, o negócio vai mais adiante. Diante de tudo isso, essas pessoas compensam as frustrações com comportamentos. Que são comportamentos, muitas vezes, que compensam aquela frustração. Ou vai pro alimento,
Ou aquilo psicotiza no corpo, vem aquelas enxaquecas emocionais, ou você trava, ou o intestino prende, ou o intestino solta. Eu solto. Ou vem alergia na pele, alergia nas mãos, você fica com a imunidade baixa. Jesus. Irmãos, quando que a gente vai começar a observar e começar a não ter medo de se ver? Porque a gente tem muito mecanismo de defesa. Ah, mas isso não é nada. Isso não é nada, eu lidou bem com isso. Tá bom. Só que você vai vendo que cada vez vai desencadeando mais coisas. E aí você acaba ficando paralisado. Porque aí você vai usando aquela questão, ou senão você somatiza, ou senão aquela coisa de drama, todo mundo se afasta de você e você tem que aprender a conviver sozinho consigo. Então, tem situações que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque tem coisas que podem gerar até coisas piores ainda. Uma coisa que eu escrevi aqui também muito importante é que quando nós aceitamos a realidade dos fatos, não é aceitar no seguinte de não vou fazer mais nada, não é isso. Não é concordar. Você não precisa concordar com a virose, concordar, que legal, não. Você tem que realmente romper com isso e entender o que está acontecendo. Mas quando você observar a realidade como uma realidade que está aí, ou seja, você começa a acreditar que você pode realizar alguma coisa. E quando, guarda isso, meus irmãos, quando você age, rompe isso que se levanta. Quando você age, a frustração, ela é substituída pela força da resiliência. A frustração, ela é substituída pela motivação. Por isso que eu falo, Deus, Ele permite algumas coisas acontecer na nossa vida. Pra gente observar e ver que a gente é capaz. Observar. Você não pode produzir nada dentro da sua casa? Nada bom pra você? Você não pode fazer uma hidratação, nem que seja uma hidratação no cabelo. No meu não dá, mano. Nem que seja o do Daniel, não dá, mas nem que seja uma... Procura, sei lá, tirar o esmalte e passar outro. E o homem? Procura ler. O homem, pega a sala aqui do jeito que o Daniel tá fazendo com o Thiago, misericórdia, glória a Deus, que é o personal aí, que tá ajudando ele, que faz milhões de exercícios. Ontem ele catou aquela galão que nós compramos, galão de água de 5 litros, e começou, pegou o galão, colocou aqui e começou. Com galão. Ontem eu fui fazer exercício, sabe o que o Daniel fez? Pegou meio pacote de arroz. Se não me falha a memória, meio pacote de arroz são 2,5 kg. Foi. Ele pegou meio pacote de arroz numa mão só e pôs na outra metade. O que aconteceu? Depois acho que ele ficou com dó e falou, não, amor, segura nas duas mãos aqui. Hoje, ele me fez eu fazer uma prancha aqui, vamos usar uma palavra cristã, vai, abençoada, que os meus joelhos, meu joelho tá roxo. E o meu tornozelo tá machucado. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ai, aqui, tadinho. ó. Tá machucado. Tadinha de a mim, sua né? frustração. Oh, meu Deus. Será que o Thiago frustrada? tá ouvindo? Acho que não sei se o Thiago tá online. Você tá frustrada? Eu tive que criar resiliência com isso. Aí, a mola voltou no lugar. Vamos lá. Como que a gente supera a frustração? Como? Como que a gente supera a frustração? Como superar? E a frustração, Rafa, é substituída pela resiliência quando você enfrenta. Quando você enfrenta. Não é tornozelo, é joelho, Vini. E aqui que eu tô vendo... Ah, eu falei tornozelo? Aff, Deus. Cadê? Eu tô com morrendo de calor aqui. Então, amor. Tá ligado, ó. Amor, por favor, põe ar aí. Olha a frustração, hein? Olha a frustração. Olha a frustração do ar ligado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como que a gente supera a frustração? Que meu tempo já tá esgotando. Depois eu vou vir com outro assunto outro dia aqui, tá? Mas amor, você vai ter que dar um pouquinho mais de tempo, porque eu vou entrar ainda nos versículos bíblicos. Amor, não. É naquele lá mesmo. Não faz muito vento. Ó, como que a gente... tipo aquela criança birrenta, tá sendo né? frustrada aí, ó. Como que a gente supera a frustração? Toma mais café, pastora. É verdade. Como que a gente supera a frustração? Nós temos... Guarda aí, escreve. Entendendo como supera a frustração. Entendendo
o momento que você está passando como uma oportunidade de mudança, transformando o sentimento de frustração em motivação. Certo? Como que você supera a frustração? Vai se autoconhecendo. Entendendo, olha lá. O momento você tem que entender, colocar na sua cabeça que o momento que existe é uma oportunidade. É uma oportunidade, esse momento que você tá fechadinho, de você mudar em alguma coisa. Você se avalia. Entendendo que você pode, e ao você observar isso, que você pode, que você tem a oportunidade de mudança, você transforma o sentimento de frustração em motivação. Entendeu? E aí o que acontece? Olha as dicas. Quando você se sentir frustrado, lembre-se. Quando você se sentir frustrado, lembre-se. Posso falar? Posso. Mas essa da motivação aí, eu tô respondendo por eles aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Na verdade, eu tô respondendo por eles. Motivação, isso que você falou da motivação e substituição aí, a frustração pela motivação, isso é de Deus. Mas você precisa entender que é uma oportunidade que está sendo dada para você mudar, né? Sim, eu tive uma experiência dessa hoje. Glória a Deus. Olha só. Então vai pensando aí, pastor. Olha só. Quando você se sentir frustrado, lembre-se, quando você se sentir frustrado. Eu vou rir porque eu vou falar uma coisa aqui que acho que vocês vão falar. Af! O mundo não gira em torno do seu desejo. Precisava falar isso pra gente? O mundo não gira em torno de você. Quando gira o mundo não gira em torno de você. Outra coisa, lembre-se, quando você se sentir frustrado, a sua vida não é um roteiro fechado. Acabou, não acabou assim o seu caminho. Me fechei, agora não tem nada a fazer, vou morrer e vou comer só. Acharam aí, irmãos? Estou online de novo, né? Então, a sua vida não é aquela coisa sabe? O que é roteiro fechado? Não tinha aquelas coisas que faço isso, faço aquilo, sabe aquela coisa metódica? Não. A sua vida pode incluir novos hábitos e você pode tirar outros hábitos. Sua vida não é roteiro fechado, entenderam? A sua vida não tem tópicos fechados. Outra coisa, sempre vai existir algum espacinho aí que você pode incluir alguma coisa. Alguma coisa. Você pode pegar, aprender um curso lá da internet, alguma coisa, você pode fazer. Alguma comida diferente, sei lá. O povo só pensa em comida também, né, quando não tá fazendo nada. Outra coisa, você tem força de ação para fazer diferente. Você pode. Declara aí. Eu posso fazer diferente. Eu posso fazer diferente. Eu posso fazer o meu dia diferente. Eu posso fazer diferente. Senhor, me dá criatividade, me dá sabedoria. Sabe, irmãos, ao invés de você ficar também assistindo filme que não tem nada a ver, que não traz entendimento de nada, procura assistir um filme que tem um significado para sua vida. Porque se você for assistir só filme, como aqueles filmes de ficção, você vai entrar mais no mundo da fantasia ainda. Sabe? Cresce com uma boa leitura. A Bíblia é uma boa leitura. Nós vamos ler um versículo agora que você fala, nossa, olha o que diz a palavra do Senhor. Outra coisa, todo erro que acontece é uma oportunidade de aprendizado. Lembra que eu falei do controle? Nem tudo depende de você. Controle. Você é humano. Chegou o controle aqui. Ela vai se frustrar porque tá acabando o tempo dela. Tá vendo? Ó, cara, vamos ver se você encontra uma motivação para isso. Eu vou encontrar. A próxima live a gente continua. Ah. Mas eu posso só terminar esses tópicozinhos aqui? Deixa eu ver quanto que falta para eu falar. Ah, não, ó, tá pouquinho. Sim. Ó, outra coisa que eu queria falar para vocês. Nem tudo depende de você, né, controlador? A Morgana, deixa ela. Até as 23, meu Deus.
Como que é a risada dele? Não, não é assim. Eu vou ficar motivado com isso. Não vou me frustrar. O que você vai fazer depois dessa live? Depois dessa live... Não fale tudo. Não posso falar para os irmãos, né? Porque tem irmãos aí, uns estão acompanhados, vai jantar. outros não. Você vai jantar. Vou jantar, isso. Isso, você vai jantar. Jantar e jantar. Isso mesmo, Léo. Frustração parte 2. Então, olha lá. Amanhã, ele tá falando frustração parte 2, amanhã, não é hoje. Mas eu posso concluir? Conclui aí, meu amor. Então, vou sair de perto. Olha lá, Camila, fala, pelo amor. Então vai, amor, isso, sai. pronto. Sai. Ela falou pra eu sair. Não, meu lindo. Ó, irmão, você viu como ela me tratou? Viu? Não, não pode ser assim. Cafezinho, pronto, cafezinho. Irmãos, quem não conhece eu, né? Se vocês, tem muita gente, se alguém tiver aí na live que não conhece eu sou assim, viu? Nós somos assim, né, amor? Tem que mudar. Tem que mudar nada. Nesse sentido de ser você, tem que mudar, não. Motivação. Eu sou eu, assim. Não é, irmãos? Olha lá, Camila, sai mesmo. Olha lá. Vamos lá. Como que a gente, quando estiver frustrado, pode pensar? Lembra que nós falamos? O mundo não gira em torno de você. Lembra que nós falamos? Nem tudo depende de você. Lembra que nós falamos? Todo erro é uma oportunidade de você crescer e aprender coisas novas. Coisas que você não imaginava que dava certo e dá. Tem coisas... irmãos, talvez eu estou aprendendo que eu gosto de fazer live. Eu estou observando, eu tô experimentando coisas novas, não é? Olha só, a sua vida não é um roteiro fechado. Sempre pode existir espaço para alguma coisa. Um cafezinho. Obrigada. Sempre, outra coisa, quando você se sentir frustrado, peça ajuda. Sabe? Não ache que você é o Senhor que sabe resolver tudo sozinho. Sabe? Então, nós vamos... Outra coisa, determina a expectativa realista. Sabe o que é aquela que determina a expectativa realista? Eu não posso, cara, sair daqui agora. Então, o que eu faço? Então, a minha realidade é essa. Então, eu vou ter uma expectativa de um dia diferente dentro da minha casa. O que eu posso fazer que está no meu controle? Vocês percebem? O que é? A André tá vendo eu? Tá todo mundo te vendo, meu amor. Olha só. Outra coisa quando você se sentir frustrado. Olha só. Se você pensar toda hora, todo momento, só no pior cenário do que vai ser amanhã, do que vai ser, me disseram que a partir do dia 5 de abril até o dia 20, o negócio vai pegar. Se você ficar pensando só nisso, você não vai caminhar. Você vai ficar com uma baita crise de ansiedade e não vai conseguir dormir. E outra coisa, já que você tá em quarentena, vou dar uma dica. Se você não dormir, vai fazer alguma coisa nova. Você não tem horário pra nada. A não ser que você tá trabalhando home. Mas caso contrário, irmãos, quebra um pouquinho a rotina. Protocolo. Seja mais leve. Se quiser tomar café às 11 e almoçar às 3, às 4, qual o problema? Você vai morrer por causa disso? Você não vai morrer. Você vai desfrutar de coisas melhores. Ou seja, a frustração, ela não é só negativa. Ela pode te impulsionar para frente. Ela é negativa quando é aquela coisa que você já adquiriu, né? Aí você tem frustração, você vai pra cama, você deita, você não acorda mais, você não quer acordar mais, e aquela coisa toda, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Irmãos, faça com que as frustrações trabalhem a seu favor. Entende isso? Toda vez que você for tomar uma decisão, tome uma decisão lúcida. Consciente de que pode dar certo e que pode não dar. E que se não der, você tem que aprender com a experiência e bola pra frente. Bola pra frente, irmãos. Sabe? Então, é bem assim mesmo. É acordar 11h30, como a Cris. Sabe? A Camila já tá com medo da quarentena acabar. Aí já é uma outra coisa, né? Que a gente vai tratar, né? Faça com que a frustração deixe você mais forte. Faça com que a frustração deixe você mais forte. Irmãos, eu quero trazer, agora terminando, com alguns versículos da palavra de Deus. Em si, resumindo,
você precisa se tornar adulto. Você precisa amadurecer. Certo? Vamos lá para alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz assim, Paulo está dizendo assim. Lá ele está falando do amor, que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Mas olha que Paulo fala. Olha só. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Abre aqui depois, amor, uma outras passagens que eu estou em outra versão, quero ver na NVI. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vocês percebem como esse versículo é longo, é forte e é profundo? Deus está nos convidando a crescer. Ou seja, não podemos ficar sempre na postura de meninos. Nós precisamos crescer. 1 Pedro 2,2. Olha só o que diz. Não, aqui já é NVI, as outras que eu vou te mostrar. 1 Pedro 2,2 diz assim. Como crianças recém-nascidas, aí sim nós temos que ser inocentes. Desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele você cresça para a salvação. O que Deus está falando aqui? Deus está falando o seguinte, que a palavra de Deus, ela sempre tem que encontrar dentro do nosso coração, assim, abertura para mudança. Porque Deus, na verdade, quando a gente deseja o coração, o leite espiritual puro, porque Deus, ele não é Deus de meio termo. Ele não faz assim, Deus, ele é na lata. Ele fala para você, se você não mudar, você vai pagar o preço da sua não mudança, ponto. Porque Deus, ele é verdadeiro. Sabe, irmãos, me traz a memória, porque Jesus Cristo, ele era muito maduro psicologicamente. Ele sabia quem ele era. Ele não se preocupava com o que os outros pensavam dele. Ele não se desestabilizava. Ele sabia o que ele era. Ele era humano, ele falou para o Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Vamos lá, tem que passar, vamos passar. Jesus, ele sabia quem ele era, para onde ele ia. Ele sabia o que ele estava fazendo na terra. E eu te pergunto, você sabe o que você está fazendo na terra? Percebem isso? Agora, preste atenção nesse... Aqui também está meio ver. Preste atenção agora nesse versículo. Palavra de Deus, irmãos, é puro amadurecimento. Diz assim, Hebreus, capítulo 5, verso 12 a 14. Olha lá. De fato... Embora a esta altura, vai saber quantas idades você tem. Você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quantos anos você tem? Aí Deus fala. Quantos anos você tem de contato com o evangelho? Quantas vezes você tem de contato com a palavra? Porque o nosso Deus quer que a gente cresça. Mas não menino de drama. Sabe aquela coisa? Ai, tudo é o diabo. Irmãos, nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos quem somos. Ponto. E ponto. Não é vírgula, como o Juninho falava uma vez, a gente brincava com ele, verdade. Né? De fato, embora a esta altura, vocês já devam ser mestres. Olha só. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Deus está falando assim, vocês já ouviram tanto a meu respeito. Vocês já ouviram tanto a respeito das coisas que vão acontecer aí. Vocês ainda estão surpresos? Sabe, vocês ainda precisam ser conduzido. Pessoas assim como criancinha, que alguém o ensine você a andar de novo. Andar na fé. Olha só. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Tem gente que tá assim, não cresce, só quer mamadeira. Irmãos, olha o que está dizendo ainda, continuando Hebreus. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Não é aquele leite puro da palavra, é outro tipo que Deus está falando agora. Que não quer crescer. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. Olha só. O alimento sólido é para os adultos, os quais... Olha agora. O alimento sólido é para os adultos, os quais
pelo exercício constante. Lembra que eu falei? A frustração vem, você abre a oportunidade para você mudar e você encontra a motivação. Lembra? Deus está falando aqui o que eu falei. Olha só, os alimentos sólidos é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então não vamos fantasiar e não vamos achar que tudo acabou. Porque não acabou, irmãos. Aleluia. Abre lá. Agora, 1 a Pedro é outra passagem. Olha só. 1 Pedro. Levanta, né, Léo? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é isso? Olha só. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Diz assim. Olha o que diz. Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. De fala, maledicência. Como crianças recém-nascidas, é aquilo que eu li lá em cima. Desejem de coração puro, o leite espiritual. Ou seja, desejam de todo o coração o leite espiritual que é puro, que não tem contaminação. Sabe, porque se a gente fica ouvindo muito o que os outros falam, a gente perde o foco das coisas que vêm do alto. Para que por meio desse leite, que leite espiritual puro aqui é a palavra de Deus, vocês possam crescer para a salvação. É o que eu li lá. Agora que provaram que o Senhor é bom. Aleluia. Outra passagem, 2 Pedro 3, 18. 2 Pedro, para terminar, 3, 18. Isso é lindo. Eu vou deixar isso para vocês e para vocês guardarem isso na mente. Aleluia. Lembra que o tema aqui de hoje é metanoia, é mudança de mente. Aleluia. É transformação. Olha só. Frustração. Cresçam, porém, essa é a mensagem para terminar. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Novo Testamento diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que crescer e entender o que Deus tem para nós. E nós recebemos a graça, nós não éramos merecedores. E o Senhor Jesus nos amou e Ele nos quer bem. Entende? Cresçam na graça. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Se você tem falta de conhecimento, peça a Deus, que Ele dá de bom grado para todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Eu quero convidar o pastor Daniel para estar orando. Eu agradeço vocês estarem disponíveis e dispostos. Eu agradeço pela oportunidade que vocês me dão de falar algo. Eu agradeço pela confiança. Eu agradeço por tudo aquilo que vocês são na minha vida. Obrigada, meus irmãos. Nós estamos juntos, firmes, como o pastor Júlio diz, até o céu. Amém. Eu não sei o que pode acontecer daqui para frente, porque eu não estou no controle. Mas eu sei que sempre posso produzir alguma coisa boa. Sabe, eu conheço vidas que estão presos na cama e ainda eles produzem. Eu conheço vidas que mesmo sem poder se mover, ainda produzem. Orando, sabe, declarando, fazendo áudios. Tem pessoas que até livros escrevem. Sim. Certo? Obrigada por esse novo tempo, porque é um novo tempo sempre. E amanhã, manda o contato para o máximo de gente que vocês conhecerem. Amanhã, às 8 horas, nós vamos estar aqui novamente. Amém? Eu agradeço aqueles que entraram depois. Tem a oportunidade que assim que terminar a live, nós vamos compartilhar e vocês podem assistir lá no Face, no endereço da igreja. Você pode procurar como Igreja CCA ou @CCA Igreja. Certo? Amém, amados. Vamos orar ao Senhor, agradecer por esse tempo maravilhoso que
tivemos a oportunidade de refletir sobre as nossas vidas, né? Refletir sobre frustração. E agora, hoje mesmo eu tive uma oportunidade de... Não sai não, viu? Vamos ficar junto para orar, só mais um minutinho. Tive a oportunidade de crescer, igual a pastora estava falando aqui, que no meio dessa situação toda, é uma oportunidade que você tem de pensar em coisas diferentes para um crescimento também. Isso não somente na parte espiritual, mas na sua parte de trabalho, na sua parte econômica, em outras, porque a porta fechou de um lado, mas o Senhor, a porta que Ele abre, a palavra de Deus não fala assim? A porta que Ele abre ninguém fecha, não é? Então, se fechou uma, fique em paz, porque a outra está aberta. Agora, o Senhor te deu conhecimento e capacidade para que você enxergue essa outra porta. E criatividade também, em nome do Senhor Jesus. Ô Sâmia, depois você passa para o pessoal, você colocou aí o site, mas passa também que eles podem assistir pelo Face, né? O link, né? Passa tá certo. o link. Mas amém, amados? Tá certo. Vamos orar ao Senhor? Vamos. Em nome de Jesus. Papai querido, Deus Santo, feche seus olhos aí, amados. Feche seus olhos aí, convida aí a sua família para nós estarmos orando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pedidos de oração, a esposa do Paulo que se encontra internada, vamos orar para que o Senhor capacite a vida dele, para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor venha curar essa mulher também logo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir oração também, porque muita gente que trabalha por conta, autônomo, pessoas que têm empresa, pessoas que também trabalham fora, sim. Enfim, muita gente sendo dispensado, muita gente que está em desespero porque não está contando com o salário, não pode contar mais com o salário, né? Para o Senhor dar estratégias também. E também quero pedir oração para o Felipe, que estava muito mal de gripe. Amém. E que o Senhor guarde. E também pedir oração para Beatriz. Ela é uma pessoa muito importante, uma menina muito especial que trabalha na parte da saúde. Eles estão atendendo os idosos agora. A Ana. A Ana, o pessoal que trabalha na parte da saúde também, irmãos. A vizinha da empresa lá, como que é o nome dela? Doutora Carmela. Doutora Carmela. A Márcia de Sorocaba. Em nome de Jesus. Papai querido, Sim, Deus Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos, Senhor amado, juntamente com os nossos irmãos aqui, sim, meu Deus, na sua santa e doce presença. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, sabemos Pai, que o Senhor conhece cada pensamento, Senhor. Sabemos que o Senhor conhece, Deus, cada sentimento. Sabemos que o Senhor conhece cada frustração, Senhor. Nós aprendemos aqui nesta noite sobre frustração, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que a sua palavra possa entrar, Senhor, entrar na nossa mente e descer para o nosso coração. E que nós possamos falar, assim como Paulo falou, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. É verdade, eu Jesus. sei estar bem abastado e sei também passar necessidade, porque eu já estive nessas duas situações. Ele lidou com a frustração, Senhor, ele Pai, cresceu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, Senhor amado, aprender com esse exemplo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que nós possamos, Senhor amado, entender o seu agir sobre as nossas vidas, Pai. Sim, e que possamos Senhor, estar prontos, Deus, a essa mudança. Pedimos a Ti, Senhor amado, que o Senhor possa visitar, Senhor amado, cada vida, cada trabalhador, cada empresário, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, que essas vidas não venham entrar em desespero, Senhor, mas venham aprender, Senhor amado, a lidar com essas frustrações. Alcança a esposa do Paulo, em nome Senhor, de Jesus Cristo, essa cunhada cura, Nareide, Senhor, cura, que Senhor está em depressão, amado, a traz Paulo, vida para essa mulher, em Pai. nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Papai de Pai, amor, em nome de nós Jesus. oramos a Ti, Senhor amado, para que a Pai. cura venha a se manifestar, Sim, Senhor, assim como está acontecendo, Pai, Senhor amado, em algumas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor. Traz também, Senhor amado, a consciência, Senhor, a consciência aos nossos irmãos, Senhor amado, em abster-se, Senhor amado, do meio da população, Senhor, o asilo, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, alcança, Senhor amado, tem misericórdia, Senhor amado, dos idosos, Pai, em nome de Jesus
abraço, Deus de Senhor amor, amado, nesses sabemos, velhinhos, Pai. Senhor amado, Em que nome esse do tempo Senhor vai Jesus, e passar, apresentamos Senhor. também os médicos E nós nas vamos, tuas Senhor mãos, amado, Senhor. lá na frente, Senhor, nome de Jesus, testemunhar, Pai. Em Senhor nome de amado, Jesus. das grandes coisas Em que nome o de Senhor Jesus. fez, Eu Senhor, creio. nas nossas vidas e através das nossas vidas, Eu Pai. creio, eu Em nome creio. de Jesus Cristo, Pai, que os meus irmãos, Senhor amado, venham ser abençoados e alcançados. Dá estratégias por para ti, meus Senhor. irmãos, sabedoria, Em nome de Jesus criatividade, Cristo, Deus. amor. Eu peço a Em Ti, nome de Deus, Jesus. noite de paz, Sim. noites tranquilas Sim, de meu Deus. sono, Em Senhor. nome de Jesus. Em paz, Deus, em paz, Senhor, os meus irmãos vão deitar Em nome e de dormir, Jesus. porque só o Senhor Nos os faz faz habitar em em segurança. segurança, Sim, meu conforme Deus. diz a Sua E a palavra, tua palavra Pai. diz que o Senhor é o nosso Em nome pastor, do Senhor Pai, e Jesus nada Cristo. vai nos E de faltar. nada, Senhor, Sim, nós Senhor. teremos falta, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus os abençoe. Senhor, visita a vida dos cientistas. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, É esses verdade, que estão trabalhando Senhor. numa vacina agora. Em nome Senhor, de Jesus Cristo, Pai. mostra para eles. Revela, Traz Senhor. a sabedoria do alto. Revela, Pai. Revela para Em eles o nome que de fazer, Jesus como Cristo, fazer, Pai. Nós sabemos, Eles estão Senhor, se movendo que está agora. chegando esse tempo, Talvez Pai. eles não tenham o Em entendimento nome de de quem Jesus tu és, Cristo, Pai. mas que tragam o entendimento deles para Em nome descobrir, de Senhor Jesus. amado, vacina para isto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Livra o povo de ansiedade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, às 8 horas, a gente se encontra aqui de novo. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus. Beijão. Eu amo vocês.